É com alegria e satisfação que cumprimentamos os nossos amigos e irmãos do portal Escola Dominical com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando início a mais uma pré-aula, esta ferramenta que o portal Escola Dominical disponibiliza no início da semana para que os irmãos possam melhor preparar a sua aula da Escola Bíblica Dominical. Leiam a revista das lições bíblicas, assistam a esta pré-aula, leiam os textos de apoio que nós disponibilizamos ao longo da semana no site do portal Escola Dominical. Ouçam as leituras diárias, que são comentários em áudio, que nós disponibilizamos dos textos sugeridos na revista das lições bíblicas. Acessem também as redes sociais do portal Escola Dominical, no Twitter, no LinkedIn, no Facebook, onde nós disponibilizamos links de outras videoaulas e de outros textos de apoio. Se tiverem alguma dúvida, acessem a sala dos professores do portal Escola Dominical e coloquem ali a sua pergunta e a equipe do portal Escola Dominical prontamente a responderá, ou então no canal do YouTube do portal Escola Dominical. No sábado à noite, às 19 horas, horário de Brasília, o irmão é convidado a assistir a transmissão ao vivo da aula do estudo dos professores e amigos da Escola Bíblica Dominical da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, na sede aqui em São Paulo. Mas tudo isso é mera preparação para que o irmão vá à sua igreja local e participe da Escola Bíblica Dominical, que é a igreja reunida enquanto evangeliza, ensinando e ensinando enquanto evangeliza. Estamos dando início ao quarto e último bloco desse trimestre, onde estamos estudando o tema O Final de Todas as Coisas, Esperança e Glória para os Salvos, estudo da escatologia. E o quarto e último bloco, que abrange as lições 12 e 13, fala sobre a consumação de todas as coisas. Depois que todos os eventos escatológicos ocorreram, haverá a consumação de todas as coisas. A completude, o cumprimento de todo o propósito de Deus para a humanidade. E esse bloco envolve as lições 12 e 13. A lição de 12 fala sobre novos céus e nova terra. Como diz Pedro, lá em 2 de Pedro 3 e 13, nós aguardamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. E são esses novos céus e nova terra que nós estaremos a estudar hoje. Lição de número 12, novos céus e nova terra, desse trimestre que é comentado pelo pastor Elinaldo Renovato de Lima. O objetivo de Deus sempre foi criar um ambiente de comunhão entre Deus e os homens. Por isso, ao criar o homem, ele preparou um jardim no Éden para que ali o homem desfrutasse da sua comunhão com Deus. Toda a viração do dia, Deus vinha visitar o homem para que houvesse ali a comunhão entre Deus e o homem. O Jardim do Éden era um lugar de delícias. O Jardim do Éden era um lugar de alegria, de paz, de justiça. Um lugar feito para o homem, para que o homem fosse feliz e se sentisse bem. Deus sempre quis que o homem fosse feliz. Deus sempre quis ter comunhão com o homem e fazer o homem feliz. É o que nós vemos lá em Gênesis 2 e 9. E o Senhor fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore da ciência do bem e do mal. E saía um raio do Éden para regar o jardim. Um lugar de delícias, um lugar paradisíaco, um lugar onde o homem tinha tudo de bom e onde o homem tinha comunhão com Deus. O pecado entrou no mundo. O pecado fez o homem perder este ambiente de comunhão. Mas Deus prometeu resgatar o homem. Deus prometeu reatar a comunhão entre ele e o homem através da semente da mulher. E nesta comunhão haverá um outro lugar. Haverá um lugar onde novamente nós teremos justiça, como diz Pedro,
novos céus e nova terra, onde habitará a justiça, onde nós teremos a comunhão com Deus. É por isso que João, depois que viu o juízo final, ele começa dizendo, no capítulo 21, versículo 1 de Apocalipse, e vi um novo céu e uma nova terra. Porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a Nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia, eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo. E o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. Os novos céus e a nova terra, a nova Jerusalém, é este novo ambiente de comunhão que Deus estabelecerá com o homem. O Éden se perdeu. O homem saiu do Éden. O Éden desapareceu da face da terra. O Éden era um ambiente de comunhão entre Deus e o homem, no céu e na terra primeiramente criados. Agora, neste novo céu e nova terra, onde habita a justiça, haverá um novo ambiente de comunhão, que é a nova Jerusalém, o tabernáculo de Deus com os homens. Este é o propósito de Deus. É a eternidade que Deus nos promete. É o novo mundo, o mundo do além que Deus promete. O mundo que transcende este mundo. E é sobre ele que nós devemos fixar o nosso olhar, que nós devemos focar. Irmãos, aqui não é o nosso descanso. Estes céus e terras são passageiros, estão contaminados pelo pecado. Eles vão passar. É o que disse Jesus, céus e terra passarão. Nós não devemos nos prender a estas coisas, mas pensar naquilo que está prometido para nós, que já está preparado para nós. Como dizia o saudoso diácono Manuel Clóvis Machado, aqui da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, na sede em São Paulo, que serviu a Deus mais de 70 anos. Ele dizia, eu aceitei Jesus para morar no céu. E este céu é o novo céu, é a nova terra, é a nova Jerusalém. Este deve ser o nosso foco, este deve ser o nosso objetivo. A história da humanidade é simplesmente o efeito do plano de Deus para a salvação do homem. E nós não devemos nos prender da história. A história terminará, mas existe uma eternidade que está nos esperando. E é esta eternidade que nós devemos mirar. E é por isso que é maravilhoso nós pensarmos nestes novos céus e nova terra, porque este é o foco, este é o objetivo da minha vida e da sua vida, meu caro internauta. A Bíblia sempre nos mostra a superioridade do que está para vir. A Bíblia sempre nos mostra que o eterno é superior ao temporário, ao temporal. A primeira demonstração disto nós temos em Enoque. Enoque andou com Deus e Deus para si o tomou, o trasladou, o retirou deste mundo e o levou para a eternidade. Porque quem anda com Deus está destinado a ir para o eterno, a estar sempre com Deus. A Enoque andava com Deus aqui, mas Deus para si o tomou. O desejo de Deus é que nós sejamos tomados para Ele, e esse deve ser o nosso foco. Os novos céus e a nova terra são o tabernáculo de Deus com os homens, a habitação de Deus com os homens, algo muito mais sublime do que o que nós temos aqui hoje. Hoje nós temos comunhão com Deus, hoje Deus está conosco, Jesus prometeu estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos, mas ainda não há uma perfeita unidade, porque nós estamos no mundo e o mundo está no maligno. Mas haverá um novo mundo, novos céus e nova terra, em que habitam a justiça. É por isso que estes céus e terra não estão reservados para os justos. Como as testemunhas de Jeová ensinam
que os mansos herdarão a terra, mas não é esta terra, é a nova terra e o novo céu, onde habitam a justiça. Deus jamais gostaria de ter uma separação, uma comunhão imperfeita, como nós temos ainda hoje com Ele. Ele vai trazer novos céus e nova terra para nós vivermos em harmonia com Ele. Era esta a esperança dos patriarcas. Abraão, Isaque e Jacó, eles aguardavam esta nova terra, esta nova cidade. É o que a gente lê lá em Hebreus, capítulo 11, versículo 9. Pela fé, Abraão habitou na terra da promessa como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Versículo 13. Todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe, crendo-as e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra, porque os que isto dizem claramente mostram que buscam uma pátria, e se na verdade se lembrassem daquela de onde haviam saído, teriam oportunidade de tornar, mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial, pelo que também Deus se não envergonha deles, de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. O objetivo de Deus é nos levar para esta cidade celestial, para esta nova pátria, para este lugar que está destinado a todos quantos creem em Deus. Este é o nosso objetivo. Abraão, Isaque e Jacó não esperavam a terra de Canaã, ainda que ela lhes tenha sido prometida, mas esperavam uma pátria celestial, uma cidade cujo artífice construtor é Deus. E aqui nós temos mais uma vez, a esperança do justo não está neste mundo, está no além, neste novo céu e nova terra. Jó, o patriarca Jó, o homem de que Deus dava testemunho, também tinha esta mesma esperança. Lá no livro de Jó, no capítulo 19, nos versículos 25 a 27. Porque eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra. E depois de consumida a minha pele, ainda em minha carne verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo, e os meus olhos e não outros o verão. E por isso os meus rins se consomem dentro de mim. Jó esperava ver o próprio Deus, ter uma comunhão perfeita com Deus. Este ver com os meus próprios olhos quer dizer ver com comunhão perfeita. Algo que ele ainda não havia experimentado. No final da sua aprovação, ele diz assim: com o ouvir dos meus olhos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Lá em Jó 42 e 5. Mas ele esperava ver por ele mesmo, ter plena visão de Deus, perfeita comunhão. Moisés também tinha esta esperança. Olha que ele orou para entrar na terra prometida, mas não era esta a sua esperança final. Lá em Hebreus capítulo 11, versículo 26. Tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. A recompensa não era a terra prometida, porque ele lá não entrou. A recompensa era a mesma cidade celeste que esperavam Abraão, Isaque e Jacó. Na festa dos tabernáculos, quando Deus instituiu a festa dos tabernáculos, ele também mostrou que as coisas desta vida são passageiras e que nós devemos buscar o eterno. Lá em Levítico capítulo 23, versículo 43 está escrito. Vamos ler até o versículo 40, do versículo 39 em diante. Porém, aos 15 dias do mês sétimo, quando tiverdes recolhido a novidade da terra, celebrareis a festa do Senhor por 7 dias. Ao dia 1º haverá descanso, e ao dia 8º haverá descanso.
E ao primeiro dia tomareis para vós ramos de formosas árvores, ramos de palmas, ramos de árvores espessas e salgueiros de ribeiras, e vos alegrareis perante o Senhor vosso Deus por 7 dias. E celebrareis esta festa ao Senhor por 7 dias cada ano. Estatuto perpétuo pelas vossas gerações. No mês 7º a celebrareis. 7 dias habitareis debaixo de tendas. Todos os naturais em Israel habitarão em tendas, para que saibam as vossas gerações que eu fiz habitar os filhos de Israel em tendas, quando os tirei da terra do Egito. Eu sou o Senhor vosso Deus. Na festa das cabanas ou festa dos tabernáculos, Deus faz questão que Israel habitasse em tendas, para lembrar que as coisas deste mundo são passageiras e que a verdadeira habitação de Deus não é Canaã, mas aquilo que estava por vir. É elucidativo que é esta festa que as nações celebrarão em Israel, em Jerusalém, no milênio. Durante 1000 anos, Deus lembrará a todas as nações que, apesar do tempo de justiça e paz que eles estão vivendo, eles não devem mirar aquele tempo de justiça e paz, aquela terra e aquele céu, mas devem mirar algo superior, algo que estava prometido a eles, os novos céus e nova terra, onde está a justiça. Era esta também a esperança de Davi. Pedro, pregando no dia de Pentecostes, ele nos traz esta revelação a respeito de Davi. De onde vem a linhagem do Messias? Olha o que diz lá em Atos 2:25. Porque dele disse Davi: sempre via diante de mim o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja comovido. Por isso se alegrou meu coração, e a minha língua exultou, e ainda a minha carne há de repousar em esperança, pois não deixarás a minha alma no Hades, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Ele tinha uma esperança que adviria depois da sua ressurreição, de um mundo do além perfeito, eterno, de novos céus e nova terra. O próprio Jesus fala a respeito disso, lá no capítulo 10 do livro de Lucas, no versículo 20, ele diz assim: mas não vos alegreis, porque se vos sujeitem os espíritos. Alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos nos céus. Mesmo quando nós somos usados por Deus, e aqui os discípulos foram usados para curar enfermos e expulsar demônios, e estavam alegres por causa disso, Jesus diz: não se alegrem, porque o poder de Deus se realiza neste céus e terra, mas se alegrem porque os nomes de vocês estão escritos nos céus, porque há algo mais sublime que está esperando vocês, novos céus e nova terra. Esse deve ser o motivo da nossa alegria. Nós devemos nos comportar aqui como peregrinos. Paulo, lá no livro de Filipenses, ele também fala que esta era a sua esperança. Em Filipenses, capítulo 3, versículo 20. Mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Paulo também tinha esta esperança. Nós temos que ser como Abraão, como Isaac, como Jacó. Nós temos de ter o mesmo pensamento do salmista. Lá no Salmo 119, o salmista fala o seguinte, no versículo 19: sou peregrino na terra, não escondas de mim os teus mandamentos. Nós temos que aqui ser peregrinos, nós temos que ter aqui a consciência de que este céu e terra vão passar, que nós não devemos nos prender a estas coisas e que nós estamos aguardando novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Este é o objetivo de todos nós. Nós temos uma jornada e nós queremos chegar lá. E para chegar nos novos céus e na nova terra, nós temos que trilhar o caminho da salvação. Há 2 caminhos. Jesus foi bem claro.
lá no Evangelho segundo escreveu Mateus, quando já se encaminhava para o final do Sermão do Monte, Jesus mostra a realidade dos dois caminhos. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Mateus 7, 13 e 14. O fim do caminho da salvação é a Nova Jerusalém. Nós seremos arrebatados por termos nossas vestes brancas lavadas no sangue do Cordeiro, passaremos pelo tribunal de Cristo, receberemos o galardão e entraremos na Nova Jerusalém, onde cearemos com o Senhor, como nós já vimos nesse trimestre. Mas aqueles que forem desobedientes a Deus, como nós vimos na lição passada, serão lançados no lago de fogo e de enxofre. Não desfrutarão dos novos céus e da nova terra. É por isso que só depois do juízo final é que João vê o novo céu e a nova terra. Este novo céu e nova terra só estão reservados para aqueles cujos nomes estiveram escritos no livro da vida do Cordeiro e já estarão na Nova Jerusalém, e aqueles que serão absolvidos no juízo final. Mas para nós participarmos do novo céu e da nova terra, nós devemos, em primeiro lugar, andar com Deus. Foi isso que Enoque fez. Enoque andou com Deus e por isso para si o tomou. Só participará dos novos céus e nova terra aqueles que andaram com Deus. Como diz o profeta Amós, andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Nós temos que andar com Deus. Para andar com Deus, tem que estar de acordo com a palavra de Deus. Eu tenho que fazer o que Jesus manda. Só entrará nos novos céus e nova terra aqueles que não se prenderem às coisas desta vida. Nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Jesus deixou bem claro isso quando orou pelos seus discípulos na oração sacerdotal. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 17, versículo 11. E eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós. E esta unidade perfeita só haverá nos novos céus e nova terra, na eternidade. No versículo 15, não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Só quem está livre do mal, porque creu em Cristo, foi libertado por Cristo, poderá participar dos novos céus e nova terra. Porque lá habitará a justiça, e só os justos estarão ali. E para ser justo, eu tenho que fazer o que Deus manda, o que Deus quer. O versículo 16 diz, não são do mundo, como eu do mundo não sou. Quem é do mundo, o mundo está no maligno, será lançado no lago de fogo e enxofre. Agora, quem não é do mundo, quem só está no mundo, mas pertence a Cristo, faz o que Deus quer, este participará do novo céu e da nova terra. Para isso nós devemos nos esforçar. É o que Davi ensina a Salomão, lá nas suas últimas palavras, proferidas ao seu filho, próximo à sua morte. Assim diz Davi, e isto serve para todos nós. 1 de Reis 2:2. Davi falando, eu vou pelo caminho de toda a terra. Esforça-te, pois, e sê homem. E guarda a observância do Senhor teu Deus, para andarem nos seus caminhos, e para andares nos seus caminhos, e para guardares os seus estatutos, e os seus mandamentos, e os seus juízos, e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prosperes em tudo quanto fizeres, para onde quer que te voltares. É preciso que nós observemos, temamos a Deus, observemos os mandamentos de Deus, façamos a vontade de Deus, para que possamos entrar nos novos céus e na nova terra.
Precisamos crer em Jesus. Porque o próprio Jesus disse: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito: vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Para que eu esteja nos novos céus e na nova terra, eu preciso crer em Jesus. Jesus disse: credes em Deus, crede também em mim. E a garantia de que é uma realidade os novos céus e a nova terra é a ressurreição de Jesus. Ao ressuscitar vitorioso sobre o pecado e a morte em corpo glorificado, e ao subir aos céus, Jesus confirmou que levará para si, para os novos céus e nova terra, todos os que crerem nele. E este novos céus e nova terra terá um lugar de comunhão. Assim como o primeiro céu e a primeira terra tiveram o Éden como lugar de comunhão entre Deus e o homem, os novos céus e a nova terra terão a Nova Jerusalém como o local de comunhão entre Deus e os homens. Vejam bem, a Nova Jerusalém já existe. É a casa do meu pai que Jesus diz: há muitas moradas. Esta Nova Jerusalém é comparada por muitos como uma espaçonave. João a viu descendo do céu. Ela está no céu agora. Depois irá para as regiões celestiais, onde ingressará a igreja gloriosa. Depois esta Nova Jerusalém virá e pairará sobre a Jerusalém terrestre durante o milênio. E agora, quando céus e terra desaparecem, essa Nova Jerusalém é colocada nos novos céus e nova terra como o ambiente da comunhão entre Deus e o homem. Assim como o Éden foi colocado como o ambiente da comunhão entre Deus e o homem nos antigos céus e terra. Mas a Nova Jerusalém, ela é superior ao Éden. Por isso que a Bíblia diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. O estágio da igreja, dos justos, daqueles que estarão no novo céu e nova terra, é superior ao antigo céu e antiga terra. Por que a Nova Jerusalém é superior ao Éden? Em primeiro lugar, porque o Éden, em primeiro lugar, ele teve só minerais. Em segundo lugar, é que ele teve vegetais e animais. Vamos ler ali em Ezequiel, no capítulo 28. Em Ezequiel, capítulo 28. Estavas no Éden, jardim de Deus. Versículo 13. Toda pedra preciosa era a tua cobertura. A sardônia, o topázio, o diamante, a turquesa, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo, a esmeralda e o ouro. A obra dos teus tambores e dos teus pífaros estava em ti. No dia em que foste criado, foram preparados. Então no Éden só tinham minerais. Os irmãos veem aqui que era pedra preciosa, mas eram minerais. Não havia vegetais. Os vegetais só foram colocados no Éden quando o homem foi criado. Lá em Gênesis, capítulo 2, versículo 8. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, da banda do Oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. Então nós percebemos que primeiro o Éden teve os minerais, e nele habitava o querubim ungido. Agora, quando Deus cria o homem, ele tem a os vegetais. Quando Deus cria o homem, nós temos os vegetais. Deus criou o homem e plantou um jardim no Éden. Já a Nova Jerusalém, tudo é criado simultaneamente. Vejam bem, viu o novo céu e nova terra. Primeiro o céu e terra passaram e o mar já não existe. Mas lá na Nova Jerusalém, nós temos
Tudo criado. Lá no Apocalipse, capítulo 22. E mostrou-me um rio puro de água viva, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, e de uma e da outra banda do rio, estava a árvore da vida que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. E lá no capítulo 21, nós vemos que havia no muro da cidade 12 fundamentos, e a cidade tinha um muro, e a fábrica do muro era de jaspe, e a cidade era de ouro puro, e os fundamentos estavam adornados de toda árvore preciosa, e tinha jaspe, calcedônia, esmeralda, sardônica, crisólito, berílio, topázio, crisopaso, jacinto, ametista, e havia 12 pérolas, tanto minerais quanto vegetais, todos estavam devidamente criados simultaneamente. Então a Nova Jerusalém é superior ao Éden. O Éden primeiro teve minerais e vegetais. A Nova Jerusalém terá tudo simultaneamente. Mas tem uma coisa. O segundo ponto em que o Nova Jerusalém é superior ao Éden é que a Nova Jerusalém é a habitação de Deus com os homens. É o tabernáculo de Deus com os homens. No Éden, Deus visitava o Éden na viração do dia. Mas agora na Nova Jerusalém, Deus habitará com os homens. A Nova Jerusalém é a habitação de Deus. O Éden era um lugar de visitação de Deus. Na Nova Jerusalém não haverá restrição. Só temos aqui a árvore da vida. Não tem árvore da ciência do bem e do mal. Não haverá proibição aos homens, como havia no Éden. Na Éden havia essa árvore da ciência do bem e do mal. E Deus disse, olha, todas as árvores comerás livremente, menos da árvore da ciência do bem e do mal. Dela não comerás. Havia uma restrição para no Éden. Mas na Nova Jerusalém, a plena liberdade, há uma comunhão perfeita. No Éden havia dores, porque o Senhor disse que multiplicaria as dores da mulher. E não se multiplica algo do zero. Porque 0 vezes alguma coisa é 0. Mas aqui, na Nova Jerusalém, olha o que está escrito. Lá em Apocalipse 21:4. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima. E não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor. Porque já as primeiras coisas são passadas. No Éden havia dores, na Nova Jerusalém não haverá dores. Mas também nós vemos que no Éden o homem era simplesmente um mordomo. Ele administrava as coisas para Deus. Agora na Nova Jerusalém, o homem participa do governo divino. Apocalipse 21:5. E o que estava sentado sobre o trono disse, eis que faço novas todas as coisas. E disse-me, escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. A igreja estará reinando com Cristo. Ela participa do governo divino. Não é apenas um mordomo, como era no Éden. No Éden havia maldição. Deus amaldiçoou a terra, o homem, a serpente e a mulher no Éden. Havia a possibilidade da maldição. Mas na Nova Jerusalém, ninguém poderá ser amaldiçoado. É o que está escrito lá em Apocalipse 21:3. E ali nunca mais haverá maldição contra Deus, contra alguém. E nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. E verão o seu rosto, e nas suas testas estará o seu nome. No Éden, o governo e a administração eram humanos, sob a supervisão divina. Eles administravam e Deus supervisionava. Toda viração do dia, Deus vinha inspecionar. Mas na Nova Jerusalém, o governo e a administração serão divinos, com a participação humana. Então nós vemos aqui a supremacia, a superioridade da Nova Jerusalém em relação ao Éden. Por isso, irmãos, na Nova Jerusalém, nos céus, novos céus e nova terra, as pessoas se reconhecerão umas às outras. Como é possível que eu neste mundo, ou que no Éden, homem e mulher se conhecessem, e neste mundo nós nos conheçamos, e no céu ninguém conheça ninguém?
seja um verdadeiro zumbi. Não é possível isso. Todos nos reconheceremos, porque haverá algo mais sublime, será algo superior. E João descreve a Nova Jerusalém. No capítulo 21 de Apocalipse, nós vemos a descrição maravilhosa da Nova Jerusalém. E nós temos algumas lições importantes. Primeiro, precisamos ver, em primeiro lugar, que a descrição que João dá é para nós entendermos com a fragilidade da linguagem humana como é a Nova Jerusalém. Será muito mais sublime do que aquilo que está descrito. E nós não devemos nos prender a aspectos físicos, porque as coisas do primeiro céu e primeira terra passaram. Os novos céus e nova terra são muito mais sublimes. Estaremos na dimensão eterna. É algo muito mais poderoso, algo muito maior que nós podemos pensar. E essa descrição da Nova Jerusalém não deve ser tanto vista do aspecto físico, mas com as verdades eternas e espirituais que esta descrição nos dá. Em primeiro lugar, nós vemos que na Nova Jerusalém tem a glória de Deus. Lá em Apocalipse 21:11. E tinha a glória de Deus, e a sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima, como a pedra de jaspe, como cristal resplandecente. É um lugar santo por excelência. A glória de Deus é plena. Hoje nós temos apenas vislumbres da glória de Deus. Mas na Nova Jerusalém, nos novos céus e nova terra, a glória será resplandecente. É por isso que lá não há sol, porque a própria glória do Cordeiro, ela se resplandece. O versículo 23 do capítulo 21. E a cidade não necessita de sol nem de lua, para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus a tem alumiado, e o Cordeiro é a sua lâmpada. A glória de Deus é plena. Nós estaremos na glória. A Nova Jerusalém tem como fundamento a salvação na pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso que Paulo diz, ninguém pode pôr outro fundamento senão o que já está posto. E na Nova Jerusalém o fundamento é a obra redentora de Cristo. Apocalipse 21. E tinha um grande e alto muro com 12 portas, e nas portas 12 anjos, e os nomes escritos sobre elas, que são os nomes das 12 tribos de Israel. Da banda do levante tinha 3 portas, da banda do norte 3 portas, da banda do sul 3 portas, da banda do poente 3 portas. E o muro da cidade tinha 12 fundamentos, e neles os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. O fundamento da cidade são os 12 apóstolos do Cordeiro. Por quê? Porque é o fundamento dos apóstolos dos profetas, de que fala Paulo lá na Epístola aos Efésios. É a doutrina de Cristo. É o próprio Jesus que é o fundamento da Nova Jerusalém. A base para entrarmos lá é o Evangelho de Cristo. E é o povo de Deus que estará lá. Por isso que as portas têm o nome das tribos de Israel. É Israel, o povo de Deus, a propriedade de Deus. A cidade tem muro. Por isso porque alguém vai atacá-la? Não, não tem quem ataque. Mas o muro aqui significa que é um local de ordem, de organização e de proteção divina, onde o Senhor estabelecerá o seu domínio para sempre. Esta cidade é um lugar suficiente para todos os que querem aceitar a Cristo como Salvador. Essa cidade tem um cubo na sua descrição. Nós colocamos aí em nosso esboço. Ela tem 10 trilhões 648 milhões de quilômetros cúbicos. É isso que dá, fazendo a conta aqui. Tem lugar para todos. Jesus disse, vou preparar-vos lugar. Há lugar para toda a humanidade. Mas, infelizmente, a maior parte não quererá morar lá. A cidade, a Bíblia diz que
As ruas serão de ouro. A praça da cidade será de ouro puro, como vidro transparente. E as ruas serão de ouro. E muita gente fica procurando ouro. Sabe por que a rua é de ouro, irmão? Porque o ouro que tanto valor tem aqui, lá será o chão. Hoje alguém se preocupa com o chão? Se ele é de terra, se ele é de barro, se ele é de cimento? Ninguém se preocupa com o chão. Só quando tem buraco no asfalto ou na calçada. É algo que é feito para pisar. É isto que a Bíblia está querendo dizer. Se as ruas serão de ouro, quer dizer, aquilo que mais vale neste mundo, lá será pisadura. Será coisa para ser pisada. E a palavra de Deus continuará tendo seu valor, porque o Cordeiro é a sua lâmpada. Ali é o cumprimento de toda a palavra de Deus. E esta nova Jerusalém, esses novos céus e nova terra, serão sustentados para sempre pelo Senhor. Por isso, que ele é dito aqui que haverá a árvore da vida, o rio puro de água, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. O fundamento, que é Cristo, também será o sustento. Não é que a gente lá vai ter fome, vai precisar, ter necessidade de comer para sobreviver, mas a árvore da vida, e o rio puro, e as folhas das árvores, para as nações que darão seu fruto de mês em mês. Isso quer dizer o sustento. Porá todo sempre o Senhor sustentará os novos céus e a nova terra. Que lugar maravilhoso. Como diz Emílio Conde, no hino 26 da harpa cristã, ele diz assim: se é glorioso pensar nas grandezas, nos prazeres que acodem aqui, qual será desfrutar as riquezas que esperam os salvos ali? Os encantos do mundo não podem ofuscar essa glória de além. Não almejas viver, ó amigo, nessa formosa Jerusalém? Jerusalém, mansão de luz. Jerusalém de meu Jesus. Cidade que para nós fez Deus. Eterna glória para os filhos seus. Amém.